acha que é importante com relação à questão do medo. Esse médico ele estava colocando que muitos pacientes, ele estava impressionado com o número de pacientes que estavam indo ao consultório dele, trazendo uma questão do medo e o número de síndrome do pânico, como cresceu a síndrome do pânico. Então eu fiquei imaginando como que é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. De repente essa reflexão, ela pode ajudar alguém, ela pode trazer luz para uma pessoa que está vivendo um momento de pânico, que não está podendo sair de casa, que está trancado. Nós aqui, a gente mora em Jequitibá, a gente tem área verde, a gente sai. Eu não consigo imaginar assim o que é a pessoa ficar trancada dentro do apartamento. Já há quantos meses o Brasil está fechado, já me parece que é desde fevereiro, março, não sei. E isso realmente, para muitas pessoas, isso é muito triste, né? Dentro de casa, fechado, medo do que tem pela frente. E a gente sabe que existe uma ciência chamada física quântica, que ela nos traz a informação de que nós criamos a nossa realidade. E que, querendo ou não, nós atraímos para nós tudo o que a gente acredita. Então, se todos nós sabemos que nós temos uma vibração, né? Nós temos me fugiu aqui a palavra agora. Todos nós vibramos. Todos nós somos energia e vibramos. Temos frequência. A Ida está falando, é sufocante saber que sua liberdade está limitada em função de uma doença. Sim. É uma situação muito difícil, a Hélia está falando, e muitas pessoas estão sozinhas em casa. É desesperador. A gente conhece, a gente tem uma amiga, Dona Estela, né, Estelinha, em Belo Horizonte, e a gente sabe que também é uma senhora de idade que está sozinha, como ela e tantos outros. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar. Primeiro, uma das coisas que eu sempre digo que nos ajuda a nos centrarmos, né, é fazer a meditação. Eu acho, pelo menos eu fiz meditação na minha vida durante um bom tempo, continuo fazendo, e eu sei o quanto ela foi importante na minha vida. Eu não sei, vou relatar aqui, eu acho que vai ser importante. Então, há 5 anos atrás, muitos que estão aqui sabem, eu tive câncer, eu tive linfoma não Hodgkin, um câncer muito cruel. Só que eu não fiz quimioterapia. Eu comecei, não porque eu não quis fazer, a minha médica me disse, olha, você muito provavelmente vai ter que fazer, muito provavelmente eu teria que fazer muitas quimioterapia durante um período muito longo, e vamos aguardar, vamos olhar, vamos observar. E em vez de ficar apavorada, com medo, eu resolvi meditar. E aí eu passei, esse ano foram 5 anos já, sem quimioterapia, não tive mais nada, e o que eu fiz foi meditar. Eu fiz muita meditação. Tinha dia que eu fazia 2, 3 vezes por dia, fazia de manhã, se eu parasse um pouquinho à tarde eu fazia novamente, e à noite eu fazia novamente. Ei, Christian! Então, gente, eu vou dar essa parada aqui, porque eu tenho que dar. Essa pessoa que entrou aí agora, que é o Christian, ele é o meu mestre lá da fábrica de palestrantes. É por causa do Christian que eu estou aqui fazendo live, porque a gente não mete a cara na internet fácil, né? Como muitas pessoas que a gente chama, falam, não, Beth, eu não sou de fazer live, eu não vou fazer. Procura a fábrica de palestrante que ele vai destravar vocês, tá? É sério. A Ida está falando, nem todos têm o controle das emoções. Esta situação é um momento singular, novo, e tem assustado a todos. Tem assustado a todos. Mas nós podemos nos centrar, focar
em nós, no nosso centro, nesse ser divino que nós somos. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Se a gente fica muito perdido com esse mundo que está à nossa volta, se a gente fica muito perdido com esse mundo, então deixa eu só continuar. Então eu parei, eu simplesmente não vi mais televisão, não vi mais notícias ruins, nada, absolutamente nada. Nos últimos 5 anos, eu desliguei a televisão, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de notícias ruins. Eu quero alimentar este ser aqui de notícias boas, de coisas boas. Nós sabemos que o nosso subconsciente, ele não sabe o que é realidade e o que não é realidade. O nosso subconsciente, então você está vendo televisão, isso, gente, isso é pesquisa científica, ok? Você está vendo televisão, você está assistindo jornal, você está assistindo notícias ruins, você está assistindo filmes, terror, coisas ruins. Se você está assistindo, o seu subconsciente, ele não sabe que o que você está vendo é um filme. Ele não sabe. Ele não sabe identificar o que é realidade e o que é fantasia. Você simplesmente alimenta o seu subconsciente de informações. Se você manda para o seu subconsciente notícias ruins diariamente, ele vai te devolver. É como um caminhão que você está andando com ele e você tem uma caçamba e você coloca na caçamba o que você quiser. Você quer colocar notícias ruins dentro da caçamba? Tá, vai chegar lá na frente, você vai ter que despejar essa caçamba em algum lugar. Em você mesmo. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar e a compreender que o meu subconsciente, ele traz para a minha realidade com o que eu alimento, se eu trago para ele notícias ruins, coisas ruins, mensagens ruins, imagens ruins, é o que ele vai me devolver. Por isso, eu parei de assistir televisão. E passei a me alimentar o meu subconsciente de coisas positivas, de coisas boas. E assim tem sido. Então, uma das coisas que eu aprendi é que, de que maneira que a gente abre os olhos de manhã, qual é o sentimento que a gente tem quando a gente amanhece? Já tive esse período quando eu apareci com o câncer, eu amanhecia estressada, apavorada, e dormia, ia me deitar também apavorada. Eu realmente agradeço muito a meditação. Foi a meditação que me salvou. Não podemos fechar os olhos, mas também não podemos nos alimentar das coisas ruins, porque é alimento. Querendo ou não, onde você põe foco, você põe energia. Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Esse é o grande problema. Então, Adriene, gente, a gente está falando aqui um bate-papo informal entre amigos sobre gratidão. Então, eu comecei a aprender, na verdade, a gente tinha um amigo para entrar e ele não conseguiu entrar, que é um acupunturista, o Sandro. Mas nós vamos marcar uma outra para ver se ele entra, para ver o que está acontecendo. Provavelmente é a internet dele. Mas continuando o que a gente estava falando, o que tipo de pensamento você tem quando você se deita? Qual é o pensamento? O que você vê antes de dormir? Qual é a última imagem que... Olá, Sandrinho. Olá, Sandrinho. Pois é, né? Não entrou. Mas vamos conversando sobre isso. Emeire, gente, Teobroma Chocolateria aí, ó, maravilhosa, viu? É outra espetacular, que a gente tem que falar aqui, sim. Alguns amigos que estão aí também, também estão trabalhando através da internet, né? Como o Christian, da Fábrica de Palestrante, o Teobroma Chocolateria. O que a gente não pode é apavorar e se entregar. A Hélia está falando, isso de se alimentar de coisas positivas é importante, é muito verdadeiro. Quando eu assisto coisas que levam minha vibração para baixo, eu fico sem energia, indisposta. Pode ter certeza, Adriene,
Pode ter certeza, gente. Se a gente focar no negativo, é só o negativo que a gente vai ter. Eu sou uma pessoa que eu observo o quanto eu mudei depois que eu desliguei a televisão. E vocês que me conhecem, que são meus amigos, vocês sabem que eu realmente passei a ser muito mais positiva, apesar de ter momentos que a gente não fica 100% com a vibração alta, a gente não tem como. Mas eu acredito que eu mudei muito. E foi isso que me salvou do câncer também. Então, eu passei a ter pensamentos... Gente, eu estou falando com base em pesquisas científicas. Qual é o pensamento que você tem quando você se deita? Qual é a companhia que você leva para sua cama à noite? Preocupação? Medo? Vai passar a noite inteira e ainda vai amanhecer mal acompanhada. Então, não assista absolutamente nada que seja negativo. Não assista. A última coisa que você deve assistir à noite é algo que vai te trazer alegria. Existe um cientista chamado David Hawkins. David Hawkins conseguiu trazer uma escala de emoções, de sentimentos, e nessa escala de emoções, ele trouxe que o medo ele tem uma vibração de 100 Hz. E a alegria, ela tem uma vibração de 550 Hz. Ela está acima da vibração do amor. O amor vibra em 500 Hz e a alegria vibra em 550 Hz. Olha a importância de você vibrar alto. A Janice está falando que talvez seja essa veiculação restrita de más notícias que no passado, início do século XX, as pessoas passaram por situações catastróficas simultâneas com mais força e altruísmo. Hoje em dia, você tem televisão, você tem jornal, você tem internet e o tempo todo bombardeando de notícias ruins e cada vez mais, observa, a gente está falando do inconsciente coletivo. A gente está alimentando o nosso inconsciente coletivo de notícias ruins. Quanto mais nós nos alimentamos de notícias ruins, a gente não está só se alimentando de notícias ruins, a gente está alimentando também o nosso inconsciente coletivo, que, querendo ou não, está interferindo no nosso planeta. Gente, existem pesquisas que falam isso claramente. Então, o que eu queria trazer era muito importante com relação a um estudo que foi feito em Harvard. Esse pessoal é terrível, eles pesquisam de tudo e mais um pouco. Ê, Lavínia, querida Lavínia. Então, Lala, nós estamos falando aqui sobre gratidão. E que, de alguma maneira, nós temos que nos alimentar de coisas boas, de coisas positivas. Nós temos que nos alimentar da alegria, que existe uma escala, então, que já comprovou que nós, quando temos alegria, nós vibramos em torno de 550 Hz. Quando nós temos medo, nós vibramos em torno de 100 Hz. Mas eu preciso falar mais uma coisa muito importante. Olha, a Denise falando, hoje em dia a gente vai se alimentando de notícias ruins e banalizando esses acontecimentos. Isso aqui também é uma outra questão. É uma outra questão. Mas, só para não fugir muito, já que eu fiquei sozinha na live, né? Sozinha não, estou acompanhada, muito bem acompanhada, mas o meu convidado não pôde entrar. Então, o que nós temos hoje que nós podemos focar? Que nós temos que vibrar alto, que nós precisamos observar que nós alimentamos o nosso subconsciente, que o nosso subconsciente ele é alimentado 24 horas pelo que nós assistimos. Se nós assistimos notícias ruins, essas notícias ruins vão nos acompanhar durante a noite, inclusive. Por que as pessoas estão entrando na síndrome do pânico? Por que esses médicos estão falando que as pessoas estão apavoradas? E assim, não é nem o medo da Covid.
Agora elas estão com medo de tudo. Mas é porque são... Eu não sei o que está passando na televisão, eu não assisto, mas é certo que as pessoas estão o tempo todo dando notícias ruins, e todo tipo de notícia ruim que possa imaginar, que a gente possa imaginar, o tempo todo. E as pessoas são bombardeadas com essas notícias, não é? Então, vamos tentar manter a nossa vibração alta. Um detalhe muito importante também que a gente pode trazer aqui. Se nós abaixamos a nossa vibração, é como onda de rádio, não é? É uma onda de rádio, vamos pensar assim. Se nós abaixamos a nossa vibração, nós acessamos uma vibração muito baixa, onde também as doenças vibram, tudo no universo vibra. Os nossos pensamentos vibram, os nossos sentimentos vibram, as nossas emoções vibram, tudo é frequência, tudo tem uma frequência vibracional. Então, se nós simplesmente começamos a abaixar, a começar a ter medo, nós vamos abaixar a nossa frequência vibracional e vamos acessar o nível das doenças, porque elas também têm uma frequência muito baixa. Simplesmente a gente acessa elas. Por isso que é muito importante a gente manter a alegria. Esquece o resto, é a minha recomendação. Esquece. Foca em mudar o inconsciente coletivo. De que maneira? Aumentando a sua vibração. Existe essa pesquisa que eu estava falando sobre ela, desses cientistas em Harvard. O que eles fizeram? Eu acho fantástica essa pesquisa. Eles pegaram 2 grupos de pessoas, eu vou resumir o máximo o que eu li sobre isso. Eles pegaram 2 grupos de pessoas e pediram para que essas pessoas, um desses grupos, eles pediram que essas pessoas simplesmente agradecessem. Agradeçam o seu dia, agradeça o que você tiver que agradecer, agradeça todos os dias. Simplesmente agradeça. Pegaram um outro grupo e pediram para que eles também agradecessem. Só que eles pediram para que esse grupo agradecesse, mas também pediram que eles anotassem num caderno, diariamente. Anotem no caderno o motivo que você tem para agradecer. Não importa. E o que é mais louco, que eu faço isso diariamente, já tenho uns 6 meses, e a gente vai descobrindo que a gente vai arrumando motivo para agradecer que a gente nunca podia imaginar. Mas o que eu vou agradecer hoje? O que eu vou agradecer? Todo dia você agradecer, porque motivo para reclamar a gente tem todos os dias, concordam? Dizem. Motivo para reclamar a gente tem todos os dias, a gente reclama de tudo. A gente tem medo, a gente reclama daquele político, daquele outro, a gente fala mal dos que acompanham esse político, acompanham o outro. O tempo todo a gente reclama. Se a gente tem condições de enumerar um número tão grande de motivos para reclamar, a gente também tem que ter para agradecer. Ok? Então, a Aida falou aqui, acredito que devemos ter momentos com pensamentos bons através da meditação, da oração, sim, conversa com amigos, leituras boas. Alienar nunca. Alienar não. A gente não consegue alienar. A gente está na internet o tempo todo. Como é que a gente vai ficar alienado, Ida? Não tem jeito, né? Não. O tempo todo a gente está antenado. Mas a gente não precisa pôr foco. Porque onde você põe foco, você põe energia. Entendeu? Então, o que esses cientistas fizeram? Colocaram 2 grupos para agradecer. Um grupo só agradecendo e um outro grupo escrevendo motivos. Eu agradeço hoje. Agradeço hoje porque eu me levantei. Agradeço hoje porque eu estou enxergando. Agradeço hoje porque... Motivos 1000. Todos os dias a gente vai achar um motivo para agradecer. Eu vou contar o resultado dessa pesquisa que eles fizeram. Mas eu vou colocar para vocês com base em que eles caminharam para esse caderno da gratidão. O que levou esses cientistas a trazer essa sugestão do caderno da gratidão? Os nossos ancestrais, os nossos e mais não sei quantos milhões de tataravós aí para trás, que viviam nas cavernas, eles todos os dias tinham que sair da caverna,
com aquele sentimento de sobrevivência. Todos os dias. Pô, vou ter que matar mais um leão. Eu vou ter que matar mais um leão hoje. E assim, a comida era para hoje, né? Então eu vou matar mais um leão hoje. E já saía com aquele sentimento de que vou ter que sobreviver mais um dia. E nós temos um cérebro reptiliano. Vocês sabiam disso? Na base da nossa coluna, nós temos 3 cérebros. O nosso cérebro mais primitivo é o nosso cérebro reptiliano. Pesquisem. E este cérebro reptiliano é aquele cérebro que tem aquele... carrega no nosso DNA, na nossa estrutura física, né? Não sei, mas aquele sentimento de sobrevivência. E o que acontece? Nós ainda mantemos aquele sentimento de que a gente tem que sobreviver todos os dias. Mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. E o que esses cientistas fizeram? Eles criaram essa pesquisa. E o que aconteceu? As pessoas que agradeciam todo dia, simplesmente agradeciam, muito bem, a vida delas continuou muito bem, tranquila. Só que aquelas pessoas que escreviam diariamente um motivo para agradecer, e olha como me parece que tem uma diferença entre agradecer e sentir gratidão. Eu agradeço o dono da padaria pelo pão que eu comprei. Eu agradeço ao trocador do ônibus, eu agradeço. Mas o sentimento de gratidão é um sentimento interno nosso. A gente simplesmente vai entrando em sinergia com o nosso pensamento. Então, a gente, coração e mente, né? O nosso pensamento positivo, o nosso pensamento amoroso e o nosso sentimento amoroso, e eu acho que ele simplesmente entra em sinergia e isso cria uma força maior. Essas pessoas que passaram a agradecer diariamente e escrever, começaram a colocar um motivo para elas terem gratidão diariamente, durante 365 dias, gente. O exercício que esses pesquisadores trouxeram era de que as pessoas tinham que escrever durante 365 dias, sem sábados, sem domingos e sem feriados, sem pular nenhum dia. Simplesmente todos os dias acho um motivo para ter gratidão. Gratidão porque deu uma topada com o dedo ali na porta, que bom então que eu tenho um dedo. Gratidão por tudo, por tudo. A Ida está falando, sou grata com as coisas mais simples da minha vida. Minha cama, minha casa, a comida, meu marido, meus amigos, minha família. Acho que sou muito abençoada, mas é difícil não entristecer com este mundo. Tira o foco dele. Tira o foco. Tira o foco. Porque existem essas duas pessoas. A pessoa que foca. Ei, Edson! Ei, querido! Então, olha, se a gente conseguir entender que onde a gente coloca a nossa atenção, a gente coloca a nossa energia, então, se você coloca atenção no negativo, você está perdendo uma energia maravilhosa, que ela poderia ser benéfica para você, você poderia estar criando alguma coisa para você bacana, usando essa energia que você está desperdiçando em algo negativo. É isso, basicamente. O que esses cientistas descobriram? Que as pessoas que escreveram durante 360... Tem mais um detalhe. Elas não só pegaram o caderno e o primeiro dia escreveram lá 10 motivos para ter gratidão. Eu também agradeço a sua amizade, meu querido. Como eu agradeço. A Janice está falando, mesmo porque precisamos ter consciência e conhecimento para saber como agir. Não se pode tornar-se refém das baixas vibrações, mas sempre que a gente abaixa, a gente se torna refém, né? Eis a questão, não deixar que a energia negativa sobreponha a positiva. Jamais, jamais, jamais. Janice, o que nós estamos falando aqui?
de aumentar a vibração e ajudar o nosso planeta. É isso que a gente está falando. Porque se a gente aumenta a nossa vibração, se a gente começa a focar só no que é positivo, nós vamos ajudar a elevar essa frequência vibracional planetária, nós vamos ajudar a melhorar esse inconsciente coletivo. Vai simplesmente mudar o inconsciente coletivo. Se nós hoje estamos vivendo coisas tão terríveis, é porque o inconsciente coletivo está agindo nesse nosso mundo. Está agindo. É o inconsciente coletivo do medo. E o que é pior, parece que nós estamos no ano 2020 e aí muita coisa foi dita que ia acontecer, e a humanidade ficou se alimentando de alguma coisa vai acontecer lá na frente. E eu fui uma delas, que eu também tive esse momento meu. Não tenho mais. A Elia está falando. Acredito, sim, que nós devemos pensar no mundo com amor, emanando boas vibrações. Sempre, sempre, sempre. Mesmo porque, não se esqueça de que nós colhemos o que plantamos. Isso é muito importante. A gente não se esquecer de que nós vamos colher o que nós estamos plantando. Se nós estamos plantando energia negativa, gente, aguarda, porque lá na frente nós vamos colher. Sempre nós vamos colher. Não tem como plantar o negativo e colher o positivo, isso não existe. Não é não, gente? Então, olha, é uma dica, né? Comprem um caderninho, escrevam gratidão. Todos os dias escrevam. Primeiro eles fizeram isso, esses cientistas. Pediram para que as pessoas escrevessem hoje, vai começar hoje, 10 motivos para você ter gratidão, por você ter gratidão. 10 motivos começa hoje, 10 motivos. Amanhã, o 11º motivo. Só que amanhã você vai ler tudo que você já escreveu e vai escrever mais um. Depois de amanhã, tudo que você já escreveu e vai ler mais um. Isso vai mudar aquele nosso cérebro reptiliano, primitivo, de sentimento de sobrevivência. Você vai mudar. Simplesmente você vai trabalhar um músculo. É como se, eles colocam como se você estivesse trabalhando um músculo que simplesmente está raquítico, definhando, porque a gente está deixando o medo sobrepor, e a gratidão está se definhando, e vai chegar um momento que o que nós vamos colher, pode ter certeza que é coisa ruim. Nam-myoho Renge Kyo. Você é um budista? Amo o budismo. Então, você sabe o quanto é importante nós agradecermos. Então, o que esses cientistas fizeram? Pediram para as pessoas escreverem, as pessoas que escreveram mudaram a vida delas. Simplesmente mudaram a vida delas. Diz que tem várias pessoas, com 4 meses a vida delas tinha modificado, em vários pontos. Então, você imagina você durante 365 dias, você todos os dias agradecer. Todos os dias você vai achar motivos para ter gratidão. Janice, Santo Agostinho tinha o hábito de todas as noites se perguntar o que fez de bem e o que poderia ter feito melhor. Exatamente. Exatamente. É uma coisa que nós temos que fazer também. Não só ter gratidão, mas pensar também o que eu podia ter feito de melhor. O que eu podia ter feito de melhor hoje? A Hélia, me lembrei também daquela experiência das fotos das moléculas da água, exato. E suas mudanças mediante palavras. Então eu vou falar, Elinha, muito obrigada, amiga. Isso é fantástico. Gente, isso está tão fácil. Às vezes a gente não se lembra do nome das pessoas, mas você pode ter certeza que isso está tudo na internet. O Edson está falando, concordo que não devemos deixar as coisas ruins sobreporem as boas. Eu agradeço também. Isso aí, Edson, pode ter certeza. Eu tenho muita gratidão por você, meu amigo, muita gratidão. Olha o que esse cientista japonês fez.
Ele simplesmente fez uma pesquisa com moléculas de água. Vocês todos aí já devem ter ouvido falar disso, porque isso já foi muito falado na internet, mas é muito importante, porque às vezes uma pessoa não ouviu e isso vai fazer diferença na vida dela. Então, esse cientista, ele pegou... Eu vou também reduzir, porque são detalhes... É muito rico o detalhe da pesquisa. Mas, basicamente, o que ele fez? Ele colocou algumas moléculas de água congeladas em contato com músicas, com palavras. Então, palavras ruins, palavras degradantes, palavras de morte e palavras de amor. E músicas maravilhosas, músicas clássicas, e também colocava essas moléculas de água em contato com essas músicas distorcidas, de distorção. Eu não vou, pelo amor de Deus, eu não estou atacando nenhum tipo de música, mas existem músicas que são muito negativas. E ele também colocou essas moléculas de água em contato. Procurem na internet, vocês vão achar. As moléculas de água que foram colocadas em contato com a palavra amor, com essas músicas maravilhosas, clássicas, com a palavra eu te amo, com a frase eu te amo, viraram cristais lindíssimos, lindíssimos. É isso, Masaru Emoto, o próprio. Procurem na internet, vocês vão ver. Olha, eu aqui em casa, a gente colocou durante muito tempo, no nosso filtro de água, nós colocamos a palavra, várias palavras positivas. Saúde, amor. Sempre na nossa garrafa de água, nosso galão de água, tinha palavras positivas. Depois acabou saindo, mas o que eu passei a fazer? Sim, pesquisa de Masaru Emoto. Procurem que vocês vão ver os detalhes fantásticos dessa pesquisa. Então, com base nessa pesquisa, eu passei a beber água. Cada gole de água que eu bebo, eu falo saúde, 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 saúde. Saúde, paz, 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 paz. O tempo todo, pensamento positivo. O tempo todo, eu me desliguei do que é negativo. Eu sei que o mundo está acontecendo coisas terríveis, eu sei que estão acontecendo, mas de que maneira que eu vou poder... Denise, muito obrigada, querida. A gente tinha um convidado, então eu estou me virando aqui sozinha com vocês, né? Vocês estão me ajudando aqui. Eu me perdi no que eu estava falando, gente. Mas, de qualquer maneira... Sim, é muito importante que a gente entenda que nós precisamos manter a vibração alta. Será que o fato de eu saber que está acontecendo... É uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Isso, eu vou fazer a pergunta. Mas o que a Janice está falando também é muito importante. Na hora do banho. Na hora do banho, porque tudo é vibração. Vai tomar banho, deixe a água correr pelo seu corpo e veja, indo pelo ralo, saindo do seu corpo, indo pelo ralo, todos os miasmas, tudo quanto é energia negativa, você consegue fazer isso. Fui ver o guerreiro e já alimentei o guerreiro hoje, aí ó, parceiro protetor de animais também. Então, ó, vai tomar banho, deixa a água escorrer no corpo, deixa ir para o ralo todas as energias negativas, porque tudo, gente, tudo é vibração. A física quântica nos traz que isso tudo que nós vivemos aqui é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. A matéria, ela é toda criada pela consciência. Tudo é a nossa consciência que cria. Toda a nossa realidade. Não existe matéria sem a consciência. Então, toda matéria que você está lidando com ela, todo esse mundo material que você está lidando com ele, é a consciência que criou. É a nossa consciência.
E é essa consciência desse inconsciente coletivo que nós estamos alimentando que está criando também. Existe o inconsciente individual, mas existe esse inconsciente coletivo que está alimentando tudo isso. Então, o fato de saber, aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. O fato de vocês saberem que o mundo está explodindo, pode estar explodindo. O fato de você saber e você abaixar a sua vibração, porque isso não tem como a gente não abaixar a nossa vibração sabendo disso, não tem como. Isso, eu quero saber em que isso vai ajudar o planeta. Em que vai ajudar o planeta? Vocês podem me dizer? Eu estou perguntando aí para vocês. Dá para mudar o planeta o fato de você ter consciência de que o mundo está explodindo? Diz aí, gente. Eu acho que não. Eu acho que eu mudo. Ê, Miroca! Ê, Miriam querida! Estamos falando sobre gratidão, Miriam. Do quanto é importante nós agradecermos e não estarmos conectados com absolutamente nada que não vai nos fazer aumentar a vibração e ajudar a aumentar a vibração do nosso inconsciente coletivo. Desse inconsciente coletivo que a gente alimenta. Porque tem pessoas que estão alimentando o inconsciente coletivo de maneira terrível. E existem aquelas que estão alimentando de maneira positiva. E nós precisamos, nesse momento planetário, alimentar o nosso planeta com as melhores energias possíveis. Desliguem tudo. Apenas emitam as melhores vibrações. Parem, façam meditação, respirem. A gente muda sim com o nosso olhar e atitudes. Muda com as nossas atitudes quando a gente pode fazer isso. É muito importante, por exemplo, o Jerry estava me perguntando aí agora, o guerreiro, você foi lá alimentar o guerreiro? Nós temos uma parceria. Nós tiramos um animal da rua que estava praticamente morto, foi colocado num local e nós revezamos. Ele alimenta um horário e eu alimento no outro. Essa atitude, ela é importante. Se nós pudermos ter atitudes práticas e ajudar o próximo, isso é muito importante. Não só ajudar um outro ser humano, mas ajudar os animais, que é algo que eu falo 24 horas. Faça alguma coisa pelos animais, especialmente agora que nós estamos vivendo uma pandemia, onde em muitas cidades as pessoas estão trancadas dentro de casa e esses animais que estavam na rua, eles dependiam das pessoas irem. Oi, gente. Ei, Noelle! Ei, querida! Estamos falando sobre gratidão. Estamos a 15 minutos de encerrar. Gente, 10 minutos, na verdade, 10 minutos. Então, a recomendação, a ideia aqui que a gente tem, meditação, reiki, sim, Miroca, agradecer, agradeçam sempre. Aumentem a vibração do inconsciente coletivo, porque nós estamos passando por um período que é muito delicado. E quanto mais medo nós tivermos, quando eu ouvi aquele médico falando que as pessoas estão apavoradas, o número de pessoas com síndrome do pânico cresceu de maneira absurda. Nada de política, gente, nada de política, por favor. É isso que abaixa a vibração. Por favor, o que a gente está falando é de aumentar a nossa vibração. É isso que a gente tem que se desligar. Eu consegui me desligar disso. De verdade, eu consigo fazer uma análise do que está sendo bom para mim. Então, é isso que é importante. É uma maneira de que você interpreta o mundo. De que maneira que você interpreta o mundo? Você vê o mundo... Às vezes o mundo... Nós sabemos que é a nossa consciência que cria esse mundo. E a gente enxerga o mundo de acordo com as nossas interpretações. Então, não é que o mundo seja aquilo, mas a gente interpreta o mundo daquela maneira. E é muito importante a gente ter essa noção de que maneira que nós estamos interpretando esse mundo nosso. De que maneira que nós estamos fazendo isso? Eu, da minha parte...
Eu tô ligada aqui na hora que eu não quero perder a live, tá? Senão eu quero salvar essa live. É a primeira vez que eu faço uma live sozinha. Então, com a ajuda... Eu falo sozinha, mas com todos vocês aí que me ajudaram a trazer a live até aqui, que ela pode ser útil para algumas pessoas. Que é, faça o seu caderno da gratidão, agradeça, se desconecte de tudo que é negativo, aumente, ajude, seja um ser que está ajudando a elevar a frequência vibracional do planeta, a mudar esse inconsciente coletivo. Façamos o possível, para que individualmente a gente não seja contaminado por outros. Isso também é muito importante. Lembre-se, é a nossa consciência que cria tudo isso. Se a nossa consciência está criando tudo isso, sou responsável por tudo isso que está acontecendo de ruim? Esquece. Então, daqui para frente, eu vou começar a alimentar o meu inconsciente, alimentar o inconsciente coletivo daqueles que estão alimentando de maneira positiva. Faça mais, nos ajude a melhorar a nossa vibração. Ai, ainda também, olha, Denise, a gente tem que estudar, né? Beth, acredito que o agradecimento é um alimento essencial à nossa vida. Entendo tudo que você diz e concordo, mas infelizmente não consigo desligar das coisas tristes, até mesmo da política. Não. De alguma maneira, nós somos instrumentos. Nós estamos sendo instrumentos, gado, entende? Nós somos gado disso tudo. É isso que eu tenho entendido, gente. É isso que eu tenho entendido. Que nós somos gado. Nós somos... o tempo todo, gente, nós somos alimentados para criar essa polaridade. Para que eu seja Atlético e você seja Cruzeiro. Para que eu seja Lula e você Bolsonaro. Para que... eu seja preto e você branco. Para que a gente veja essas diferenças no outro. E não existe isso, a gente sabe que não existe isso, é tudo um só. É tudo um só, nós somos um. Antes de encerrar, vou contar para vocês uma experiência que eu achei maravilhosa. Eu fazendo meditação na minha sala de manhã, profundamente grata por estar podendo me desligar de tudo e me conectar comigo mesma. Podendo me conectar comigo, isso foi maravilhoso, essa meditação. E teve um momento que eu estava meditando, feliz, quando eu vejo um pássaro cantou lá fora. Cantou para mim, ele cantou lá fora. Na hora que ele cantou lá fora, eu senti que eu e ele éramos um só. Essa experiência eu nunca havia tido. E eu achei ela maravilhosa. Eu era o pássaro que estava cantando lá fora. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou essa política, eu não sou Lula, eu não sou ninguém. Eu sou uma consciência. Vocês são consciências que foram manipuladas há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Gente, tem outros conhecimentos para a gente se alimentar deles, que vão nos libertar disso tudo. A gente está falando da gente se libertar, libertar a nossa consciência. Tirar essas correntes nossas. Sandrine está falando, a música é um ótimo recurso para nos sintonizar numa frequência mais elevada. Música de qualidade, vibração de qualidade, música é tudo. A Denise também está falando, enquanto meditamos, movemos a roda da vida. Ai, gente, não estou acreditando que a nossa live está acabando. Estamos a 5 minutos de acabar a nossa live. Olha, a tentativa é de ser útil. A minha tentativa aqui é de prestar serviço à humanidade e de ser útil, de trazer para vocês alguma coisa. A Mirinha está falando, outros conhecimentos para o nosso crescimento. Todos nós podemos fazer isso, elevar a vibração planetária, que é o que nós temos que fazer, ok? A gente tropeça, assiste alguma... Eu também te amo, Sandrinho. A gente tropeça, assiste alguma porcaria, cai a nossa vibração, passamos o dia péssimos, perdemos um dia na vida. Gente, perder um dia na vida é terrível, é terrível.
Beth, para mudar o coletivo, temos que começar por nós. Parar de julgar o outro e começar a detectar as próprias deficiências, se enxergar o humano, não perpetuar culpas e não guardar pequenas mágoas. Isso mesmo, Janice. Obrigada, foi útil, maravilhosa. Salva, vou salvar, vou salvar. Ó, gente, eu quero muito agradecer que vocês vieram, estiveram aqui comigo e que isso vocês podem ter certeza que eu vou salvar, porque eu tenho certeza que essa live pode ser útil para alguém. Não abaixem a vibração, façam o caderninho da gratidão. 365 dias é o que os cientistas disseram. Nem um feriado, nem um sábado, nem um domingo não pode pular. Tem que anotar todos os dias. Gratidão. Gratidão pela topada que eu dei no meu pé na porta. Gratidão por poder enxergar os meus olhos aqui enxergando vocês, por poder comunicar com vocês, por poder ouvir. Gratidão por tudo. Às vezes a gente fala, às vezes a gente cai, mas a gente levanta. Gratidão. 365 dias, ok? Valeu, gente. Muito obrigada. E vamos ver se a gente faz outras. Eu acho que uma live com amigos nos ajudando é maravilhosa. Olha como foi maravilhoso. Vocês me ajudaram a passar por essa live. E a gente vai trazer outros assuntos. E eu quero convidar vocês. Sábado, às 19h30, nós temos a live com o Pedro de Zico, que ele está contando a história de Jequitibá, muito legal. Mas no domingo, nós temos uma live às 19h30, que nós vamos falar sobre veganismo. Veganismo. É conhecimento. Por favor, não fujam do veganismo. Venham, venham, venham. A gente vai conversar com uma pessoa que é vegana há mais de 5 anos e ele traz conhecimento. Quando eu fui entender o que era veganismo, eu já sou vegetariana. Mas o veganismo é um sonho. É um sonho. E a gente vai chegar lá. Pode ter certeza. Queridos, valeu. Muito obrigada. Domingo, 19h30. Não percam, e sábado, 19h30 também. Gratidão a todos que estiveram aqui. Vamos falar mais sobre gratidão. E outros temas também muito importantes, ok? Beijão para vocês. Eu vou salvar minha live. Até mais.